Boa noite, amigos. Com um imenso prazer que retorno para esse momento que já tem ficado um pouco na história da medicina baiana, com as lives da ABM. Hoje nós teremos a presença de um ilustre professor, de todos nós que fizemos Faculdade de Medicina na Bahia, na Universidade Federal da Bahia, que é o Dr. Hernani Guzmão, nefrologista. E ele já está aqui conosco. Eu vou convidá-lo oficialmente aqui para que ele possa conosco participar. Boa noite, meu amigo, meu professor na Universidade Federal da Bahia, Dr. Hernani Guzmão, uma das lendas vivas da medicina baiana e brasileira, uma pessoa que tem uma história muito bonita. Seja bem-vindo nessa live da ABM e seus cumprimentos iniciais para que nós possamos conversar um pouco sobre você, sobre a sua trajetória, enfim, como é que você está. Uma boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, meu caro Robson, meu caro presidente. É um prazer muito grande estar participando dessa live aqui da ABM e contribuindo para o processo de comunicação da nossa grande entidade, que é a Associação Baiana de Medicina. Estou aqui à disposição e pretendo falar tudo o que me perguntarem. Vamos lá. Muito obrigado. Quem é Hernani Guzmão? Onde você nasceu? Como foi sua trajetória? Quando você chegou à medicina? Enfim, um pouquinho da sua trajetória como médico e como cidadão. Pois não, Robson. Meu nome total, muita gente não sabe, é Hernani Nelson. Esse Nelson, na verdade, se refere ao nome de meu pai. Todos os meus irmãos são assim. Tem um primeiro nome e depois o nome Nelson, que é o nome de meu pai. Hernani Nelson Antunes, pelo lado de mãe, e Guzmão, pelo lado de pai. Antunes é mineiro de Pedra Azul, onde nasci, minha mãe, e Guzmão é de meu pai, de Vitória da Conquista. Então, eu sou uma espécie de baianeiro, né? Metade baiano e metade mineiro. É isso aí. E você fez faculdade de medicina onde, amigo? Eu estudei primeiro em Pedra Azul, minha terra natal, até os 7 anos. Chegou aí com um escudo muito bonito no lado do nome dele. Depois cheguei em Vitória da Conquista, onde eu passei o resto da minha infância e adolescência. Fiz um internato ainda primário no educandário Santa Rita de Cássia, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Mas como era muito longe, meu pai na época me transferiu no ano seguinte, em 1951, para o Colégio São José de Teoflotone, Minas Gerais, dos padres franciscanos. Mas aí inaugurou nesta época a Rio Bahia, né, em 1951. Então eu fui transferido para o Colégio Marista daqui de Salvador, naquele tempo ainda era no Canela, então nós para somos fazer maristas. o curso ginasial, 7 anos no Marista, que foi realmente para mim um grande valor, porque era realmente um colégio espetacular em termos de formação. De lá eu fiz o vestibular em 1959 para as duas faculdades de medicina da Bahia, a Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e a nossa FAMED, a Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Tive o prazer de passar nos dois vestibulares. Eram cerca de 300 e tantos candidatos. Eu passei em 8º lugar na Escola Baiana de Medicina e em 18º na Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. E preferi cursar a Faculdade de Medicina por 2 motivos. Primeiro, na época, ela sobrepujava em valores técnicos a Escola Baiana, que estava ainda numa fase quase inicial. E depois era gratuita, né? Eu já tinha estudado sempre em colégios particulares, aí passei a... Eu tenho um pouquinho parecido com você. Eu fui aluno marista quando eu vim de Feira de Santana. Foi? Não sabia, Eu entrei não. lá no Marista em 68, saí em 78.
Fiz medicina nas duas faculdades, que naquela época são as duas, também passei as duas. Não sei minha classificação, porque eu nunca parei para olhar. E fiquei na Federal pelos mesmos motivos que você acabou de falar aí. Meu filho caçula, que é médico aqui, chegou agora, o doutor Rafael, residente de cirurgia oncológica. Amigo, você é uma lenda viva da nefrologia brasileira. Na Bahia, então, quando a gente fala da história da nefrologia, você é a pessoa que a gente sempre lembra. Isso desde a época que eu era na faculdade, a gente já tinha essa visão. O que é que você pode contar da especialidade de nefrologia? Por que você foi para essa área? O que você trouxe de informações? Né? E aí eu fico aqui de informação da técnica de Seldinger, que a gente sabe que é a técnica para fazer isso. E eu quero saber de você um pouquinho dessa sua história como professor e como médico na área da sua escolha, que é a nefrologia. Pois não, óbvio. Quando eu completei o meu curso de medicina, foi em 1964. Eu fui de 59 a 64. Eu tinha, na verdade, até pela minha experiência, que eu disse, no Colégio Marista, de participar de colegiados, participar de academias. Dentro do colégio tinha uma academia de letras, tinha um serviço de radiofonia, que não sei se você chegou a conhecer, e eu participava disso com outros colegas. Tinha um clube literário dentro do colégio, então eu tinha uma experiência já adolescente, mas ainda uma experiência razoável, e eu tinha muita vontade de permanecer na faculdade como professor. Mas eu, com um pouco de timidez, não pude me imiscuir em nenhuma das equipes, até que, no último ano, 1964, a minha turma teve o prazer de inaugurar o sistema de internato, que não existia antes. A minha turma foi pioneira no sistema de internato. Você passava 2 meses em cada especialidade básica, 2 em pediatria, 2 em clínica médica, 2 em cirurgia, 2 em obstetrícia e ginecologia, e os 3 restantes, para completar 11 meses, era de livre escolha, opcional. Você podia escolher qualquer área, dependendo do que você queria ir fazer no exercício profissional. Eu tinha escolhido pediatria, porque a minha intenção era fazer clínica, né, de alguma maneira, mas para voltar para a Conquista, onde já existiam alguns clínicos famosos, né? Eu imaginei pediatria, porque lá só tinha um pediatra. E pediatria, de qualquer maneira, é clínica, só que é clínica de criança, e como eu gostava, eu sempre gostei muito de criança, eu digo, vou fazer pediatria. Então, fiz logo meu estágio de 2 meses em pediatria, depois fiz 2 meses em ginecologia e obstetrícia, fiz 2 meses em clínica médica com o professor Adriano Pondé, muito interessante. E os 2 meses de cirurgia, como eu era da área de clínica, me botaram para fazer numa especialidade urologia. E essa foi a minha sorte. Quando eu cheguei na urologia, para fazer meu estágio de cirurgia, o chefe era o professor titular, catedrático, como se dizia, era o professor Jorge Valente, um homem muito sério, mas um homem muito direito. E eu cheguei, éramos 4 internos na urologia, eu e mais 3 colegas. E lá o professor me explicou tudo o que os internos deviam fazer. De manhã, acompanhar os residentes e os assistentes na revisão curativa dos pacientes internados. Eram cerca de 30 pacientes na enfermaria 3C do Hospital das Clínicas. Depois, de 10 às 12, havia cirurgias, a gente podia participar como segundo, terceiro ajudante ou até instrumentista nas cirurgias. De manhã era assim. E à tarde, os residentes faziam as pequenas cirurgias, tipo fimose e coisas parecidas. E os residentes que faziam e os internos eram os primeiros ajudantes. Essa era a programação da clínica de urologia, do internato. Agora, no sábado era diferente, não tinha cirurgia, não tinha expediente à tarde, tudo era de manhã,
e de 8 às 10 era a rotina da enfermaria. E de 10 às 12 sempre existia um simpósio, onde um assunto geral de urologia era pré-determinado. Cada interno recebia um subtema, né, daquele tema que o professor escolhia, e depois cada um falava a sua parte, né? Eram 4. Os residentes complementavam com comentários, os assistentes comentavam e o professor dava o toque final. E isso tudo durava 2 horas, de 10 às 2. Aí o professor Jorge Valente me disse, no sábado, o tema, porque eu fui o último a me apresentar, dos 4. No sábado nós temos aqui um simpósio, vai ser sobre tumores da próstata. Já foram distribuídos os subtemas e o seu tema era tratamento clínico dos tumores da próstata. Eu pensei que, bom, é uma boa oportunidade de eu me apresentar, né? Quando chegou no sábado, às 10 horas, começou o simpósio, era numa sala que tinha uma mesa oval, todo mundo se sentava em volta da mesa. O primeiro colega falou sobre diagnóstico dos tumores da próstata, o segundo, esse não falou 4 minutos. O pessoal ficou muito acanhado, era uma experiência que ninguém tinha. O segundo falou sobre classificação dos tumores da próstata. O terceiro falou sobre tratamento cirúrgico dos tumores da próstata. E cabia a mim fazer a parte final, tratamento clínico dos tumores da próstata. Tumores malignos, nós estamos falando. Bom, eu digo, bom, essa é uma oportunidade boa para mim, porque eu tinha essa experiência do marista, né, de falar em público e tudo mais. Estudei, e por sorte, eu tinha aquela farmacologia de Goodman Gilman, ainda em inglês, porque naquela época não tinha praticamente livro em português, o único era o testezinho, o resumo do Testilatagé, que era em francês. Então a minha farmacologia era em inglês, mas na seção de quimioterapia do câncer, rapaz, são as coisas que acontecem que não são. Eu não acredito que essas coisas acontecem por acaso, né? O professor Jung, né, o grande psiquiatra, tem uma tese sobre isso, né? Ele designa isso com um nome muito especial, né? São acontecimentos especiais, não são casuais, são acasuais. Começava assim: a urologia é a especialidade pioneira na quimioterapia do câncer. Eu pensei, botei logo no início da minha palestra, escrevi ela toda, e quando chegou a minha hora de falar, eu disse, Guzmão, sua vez, professor. O professor falava assim, ele era um homem muito sério, mas era uma pessoa muito acessível. Aí eu olhei assim para todo mundo, olhei bem para a cara do professor e disse, a urologia, falei com bem ênfase, a urologia é a especialidade pioneira na quimioterapia do câncer. E aí, toquei o pau, né? Falei, meu Deus, deu 10 minutos, eu não tinha acabado ainda de falar. Que bom saber Eles me deram mais 2 minutos, eu falei 12 minutos. E aí, os outros comentaram e tal, todo mundo falou. Quando acabou, todo mundo se levantou para ir embora, porque sábado era só até meio-dia, né? Quando eu me levantei para sair também, o professor Jorge me disse assim, Guzmão, eu quero falar com você. Pois não, professor. Aí me levou ali para a varanda lateral, aquela varanda lateral do Hospital das Clínicas, bem paralela à reitoria. Ele olhou assim para mim e disse, Guzmão, você vai fazer o que na vida? Eu disse, professor, eu pretendo fazer pediatria e clinicar em Vitória da Conquista. Ele olhou assim para mim e disse, não, senhor, o senhor vai fazer urologia, vai fazer um curso de pós-graduação fora daqui, que eu vou conseguir, e vai ser meu assistente. Quer dizer, o velho se encantou comigo logo na primeira semana. E eu fiquei vermelho, sem saber o que fazer, porque eu não queria cirurgia, eu queria fazer a clínica, alguma coisa de clínica.
Eu digo, professor, isso é cirurgia, não é? Eu gosto mais de clínica e tal, mas fiquei muito acanhado, fiquei todo vermelho e tal. Mas não, depois a gente conversa. E aí ele seguiu o curso. Passadas algumas semanas, houve outra. Todo sábado tinha uma nova sessão, e nessa sessão ele tornou me chamar, no fim. No mesmo lugar, na mesma varanda ali, no da reitoria, e perguntou: Guzmão, eu atendo sua solução. Eu disse: o que é, professor? Eu disse: não existe nenhum urologista pediátrico na Bahia. Você vai ser o primeiro. Você vai fazer urologia pediátrica e vai integrar minha equipe como urologista pediátrico. Eu olhei assim para ele com toda vergonha e disse: mas, professor, é cirurgia também, não é? Rapaz, eu fiquei com morto de vergonha. Ele disse: é, mas a gente conversa depois. E saindo. Passado algum tempo, quando faltava só 2 semanas para acabar o estágio lá na urologia, depois de uma sessão dessas em que eu falava assim bem à vontade, né? Porque eu tinha a experiência lá do Colégio Marista, que fez minha formação nessa área de, de saber falar, né? Ele me chamou de novo. Guzmão, quero lhe falar. E mas dessa vez, curiosamente, não foi para a varanda. Foi para dentro da enfermaria. Logo na entrada tinha uma sala grande, uma sala sempre fechada. Eu nunca tinha entrado nessa sala. Ele meteu a mão no bolso, tirou a chave na boca do jaleco, na bolsa do jaleco, e abriu a sala e me chamou para entrar nessa sala com ele. Eu entrei, era uma sala grande, assim, de uns 40 metros quadrados, e ele olhou para mim e perguntou: sabe o que vai ser aqui, doutor? Eu digo: não, professor, nunca entrei aqui. Isso aqui vai ser o primeiro serviço de diálise do norte e nordeste do Brasil, e é você quem vai tomar conta. Agora diga que não quer. Eu digo: não, professor, essa eu topo, muito obrigado. Eu topo, eu já tinha notado isso na minha expressão. Ele disse: agora, não me venha com essa conversa de nefrologia, isso aqui é urologia clínica. Então, depois disso, o que eu Muito fiz? interessante, amigo. Muito Eu fui interessante. lá pois é, depois disso eu fui lá na comissão de internato e troquei a minha livre escolha de 3 meses de pediatria para urologia. Em vez de passar 2, passei 5 meses na urologia para me adaptar mais à patologia do aparelho urinário. E ele prometeu e cumpriu tudo o que prometeu. Quando eu acabei... Deixa eu Pode falar. abusar um pouco a sua história, a sua expertise. Como você já falou, você efetivamente foi quem implantou o primeiro serviço de nefrologia no Norte e Nordeste. E eu queria ouvir de você, em relação a isso, como o senhor imagina hoje a nefrologia, o que é que a nefrologia evoluiu, ou seja, na época que você estava lá, 62, 61, 64, como se você saiu da faculdade, o que é que a nefrologia, lógico que todas as especialidades cresceram, mas assim, o que é que mais chama a atenção nesse período de tempo aí, de 56 anos, quando você está fazendo formado, da sua especialidade, o que ela marcou para você, o que ela é para você e o quanto... E aproveitar para falar do serviço que foi sua casa. Não foi, não, é sua casa, que é o Hospital Português. Pois não. Olha, Robson, essa é uma história realmente para mim muito emocionante, entendeu? Quando eu acabei o meu internato, o professor tinha conseguido para mim um curso de especialização patrocinado pela CAPES, CNPq, no Rio de Janeiro, com o professor Jaime Landman, que Doutor era Almirante Santana nos prestigiando aqui, viu, amigo? meu colega de turma, o líder da turma, grande figura. Então, ele já tinha conseguido esse estágio para mim com o professor Jaime Landman, que era um grande nefrologista, um dos grandes nefrologistas do Brasil em todos os tempos, fundador da Sociedade Brasileira de Nefrologia, da qual foi o primeiro vice-presidente
e o segundo presidente. Então, no devido à oportunidade, já em 1965, né, porque eu me formei em 64, eu fui para o Rio de Janeiro e fui procurar o professor Jaime Landmann no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, que tinha um serviço de nefrologia também, um dos primeiros serviços de nefrologia e hemodiálise do Perto da Brasil. praça, ali bem no centro Isso, do Rio. Eu sei o pensei, que fui é. lá. E lá eu me encontrei com o Lado do professor INCA. Jorge Valente, me apresentei com o professor Jaime Landmann, me apresentei e ele me mostrou o serviço todo, o hospital todo, me apresentou a equipe e depois olhou para mim e disse assim: Hernani, eu tenho uma proposta a lhe fazer. Eu digo: pois não, professor. Como você já viu, aqui no Hospital dos Servidores do Estado, tudo está funcionando. E realmente estava. Tinha um serviço de nefrologia funcionante, com hemodiálise, com tudo. Aí ele me disse: mas eu também sou professor do Hospital de Clínicas Pedro Ernesto, da Universidade do Estado da Guanabara, lá em Vila Isabel. E lá está tudo começando, lá não tem nada pronto. Está começando agora. E eu acho que seria mais interessante você fazer o seu estágio, a sua pós-graduação lá, do que aqui no Hospital do Servidor do Estado, porque lá você vai fazer exatamente o que vai fazer na Bahia, começar tudo do começo. Aí eu, evidentemente, professor, o senhor que manda. Para mim, eu acho uma ideia ótima. Então, no dia seguinte, eu fui me apresentar novamente, dessa vez lá em Vila Isabel, no Hospital de Clínicas Pedro Ernesto, daquela época, Universidade do Estado da Guanabara, naquele tempo, né? Que virou o ERJ, né? Exatamente. Hoje é a Universidade do Rio de Janeiro. Isso. Bom, e lá me apresentei e comecei. Passei lá em 65, uma parte de 66, e voltei. Já lá eu fiz a primeira hemodiálise, de lá eu estava presente, eu ajudei, eu participei. As dosagens eu fiz, a preparação dos banhos, que na época era muito diferente, era um tanque de 200 litros de água, onde você colocava os sais, tudo pesado com antecedência para fazer uma solução homogênea. Então, uma solução era assim, era muito diferente do que é hoje. Eu aprendi tudo lá, biópsia transcutânea do rim, hemodiálise, e tomei uma experiência grande com diálise peritoneal, com toda a área de diagnóstico e tratamento em nefrologia. E aí, como você perguntou, da arteriografia. Por sorte também, estava chegando um professor de radiologia que tinha feito seu estágio de pós-graduação em Londres e estava chegando. E estava inaugurando lá o que nós chamamos hoje a radiologia intervencionista. Então, ele fazia radiologia, mas também fazia algumas coisas de intervenção. Uma delas era a arteriografia pela técnica de Selge, o que na Bahia não existia ainda. Você, para fazer uma arteriografia aqui, era com o nosso colega e amigo, velho amigo Ernesto Simões Neto, que era o E único angiologista professor também. da universidade, foi professor também meu. Era punção na aorta, direto na aorta. Rapaz, era uma pressão tão grande que tinha que ter uma máquina de ar comprimido para empurrar o contraste dentro da aorta e fazer uma arteriografia. E Nossa. isso do abdômen para baixo, porque para cima era muito mais complicado fazer uma arteriografia, praticamente não havia. E a arteriografia pela técnica de Selge, você punciona uma artéria periférica, a femoral, qualquer artéria periférica, mete por dentro da agulha da punção um fiozinho, depois tira a agulha e por dentro, por cima desse fio, mete o cateter e bota o cateter onde você quiser. Então, eu trouxe para... O Ernesto foi até ver as primeiras arteriografias pélvicas que eu fiz aqui, foi justamente um pedido do professor Jorge Valente, que queria fazer um trabalho chamado, que é o meu primeiro trabalho científico publicado e apresentado no Congresso Brasileiro de Urologia, eu e Jorge Valente. Ele fez a parte teórica e eu fiz a parte prática. Arteriografia pélvica no tumor benigno da próstata. Nós fizemos muitas arteriografias em pacientes que iam fazer cirurgia de prostatectomia.
Era necessário isso, segundo ele, porque é uma cirurgia que era muito sujeita a sangramento e queria identificar um ramo da artéria hipogástrica onde Fogaça. estava esse paciente para que fosse ligada antes da prostatectomia. Essa era a função do estudo melhor da irrigação da próstata, né, a partir das ilíacas primitivas. Né? Então, Tá eu levava o primitivo, catéter até o interno, fim da aorta, na bifurcação da aorta, e ali injetava o contraste ali, e a gente tinha uma arteriografia pélvica muito boa. Foi o meu primeiro trabalho científico, juntamente com Jorge Valente. Assim nasceu a arteriografia pélvica, também de maneira pioneira no norte e nordeste do Brasil. E a hemodiálise, nós ficamos aguardando, já tinha lá uma máquina naquele tempo, era uma máquina muito diferente das máquinas de hoje, né? Parecida com a que eu tinha visto lá no Pedro Ernesto, né? Que usamos algumas vezes lá. E apareceu uma oportunidade com um professor da universidade, professor de odontologia, que tinha sido atacado por um enxame de abelhas africanizadas na fazenda dele em Catu. Ele desenvolveu um quadro tóxico muito grave, tomou mais de 400 picadas de abelhas, foi internado no Hospital das Clínicas e desenvolveu insuficiência renal aguda grave. Essa foi a oportunidade da gente fazer a primeira hemodiálise do norte e nordeste do Brasil no dia 11 de outubro de 1968. Foi assim que começou. Tem alguma coisa de Catu que o povo de Itanagra está todo apoiando você? Alguma coisa tem a ver com isso? Coincidência? Porque já passou aqui, por exemplo. É Povo de fazenda que Itaná. lá. Eu comuniquei porque em Itaná, desde 1971, que eu tenho propriedade rural lá. Imaginei uma coisa desse Tive um tipo. aras, né, de criação de cavalos, manga larga, machadores, e pônei. E ainda tenho até hoje. E tive também um hotel fazenda lá em Itaná, junto. Bem Não, está pertinho da explicado. cidade. Tive uma fazenda, então eu sou muito conhecido em Itaná. Na verdade, em Itaná eu promovi muitas coisas durante esses muitos anos, desde que eu comprei em 71 a primeira fazenda lá. Eu lá atendia pacientes gratuitamente lá na minha fazenda. Eu promovi muitas passeatas de cavalos, viagens de cavalo, aquelas coisas de interior, né? Disputas e campeonatos, essas coisas todas. Então, eu fiquei muito conhecido em Itanápolis, desenvolvi muita coisa lá, fiz palestras também na escola de lá sobre assuntos diversos, né? Promovi uma vez uma reunião de astrônomos lá em Itanápolis para mostrar ao pessoal, ensinar astronomia, assim, o básico, né, de observação. Então, o pessoal ficou muito meu amigo, tanto que hoje, há muito tempo, eu recebi o título de cidadão itanagrense para minha honra. Eu sou cidadão itanagrense. É por isso que o Deixa- povo gosta de mim. Ótimo. Me diga aí um fato pitoresco. Quem está fazendo a pergunta agora é seu filho, Hernani Guzmão Filho, torcedor do Bahia. Tá? Depois eu Doente. quero saber outra coisa. Então, assim, Tricolor doente. algum o que é que Mas eu o também sou fato, tricolor de norte a sul. eu sei que você é Sou, Fluminense do Rio também, mais sou tarde, quando chega Fluminense na no lado, Rio, sou quando Bahia chegar aqui, no sou lado Grêmio lúdico, né? lá no Porque por sul. enquanto a gente só está em uma face do Dr. Hernani, o médico, Pois não. nefrologista, professor universitário. Daqui a pouco tem o Dr. Hernani com uma outra arte que não é medicina, mas tão importante quanto. Mas me faz um episódio que ele chamou a atenção, além dessa que você falou aí das picadas de abelha, da nefrologia, que ele chama a atenção, que você passou, que você viu, alguma coisa que traga, remanesça essa história sua aí. Há um episódio trágico, viu, Robson, que aconteceu no Hospital Espanhol. Foi Diga. um paciente da alta sociedade baiana, evidentemente não se vai falar aqui em nomes, que sofreu uma intoxicação por arsênico. Foi internado no Hospital Espanhol, desenvolveu complicações gastrointestinais severas, foi operado por a equipe cirúrgica de lá, muito conhecida, mas no meio dessa coisa toda desenvolveu também insuficiência renal aguda. Só que ele não podia fazer diálise peritoneal porque estava com o abdômen operado. Uhum. E o Hospital Espanhol não tinha, nessa época, só quem tinha hemodiálise era o hospital da universidade, né? O Hospital das Clínicas. Então, eles conseguiram
que a universidade emprestasse o aparelho e ninguém sabia mexer com o aparelho, só eu, então eu fui para lá a serviço para atender esse paciente. Cheguei a fazer as 3 primeiras hemodiálises do Hospital Espanhol antes que o hospital tivesse nada de hemodiálise, com esse paciente com intoxicação arsenical, um caso muito grave, severo, de muita repercussão social na Bahia. Esse fato também é um fato histórico da nefrologia da Bahia. Eu fiz. A nefrologia na Bahia passa tudo por você. Seja o primeiro. Bom, é boa em grande parte, compreendeu? Porque, na verdade. Isso tá mais. Eu já conheci a parte dela, né? Mas a gente cada vez mais percebe o quanto você é a figura da nefrologia da Bahia. E lógico que também no Norte e Nordeste, que lógico que também no Brasil, que vem como consequência disso. Vinha muitos, como não tinha nefrologia. A disciplina de nefrologia, na verdade, só foi criada na Bahia em 1970. Até então eu fazia nefrologia como parte da urologia. Isso. Mas em 1970 houve a reforma universitária e aí foram criados os departamentos e criada a disciplina de nefrologia também. E aí eu passei para a disciplina de nefrologia. O professor Jorge Valente, infelizmente, tinha morrido por volta de 1970, a disciplina foi criada em 70 para 71. Eu passei a integrar a disciplina de nefrologia no departamento 7. E aí a coisa começou a andar, eu assumi outras funções, né? Nessa época eu comecei, o professor Jorge Valente tinha falecido há pouco tempo, os assistentes já eram muitos meus amigos, o Jorge Valente Filho, José dos Santos Pereira Filho, até hoje meu amigo, cliente também. Eu fui, inclusive, apesar de ser o mais moço da equipe, fui conclamado a ser o orador oficial à beira do túmulo de Jorge Valente. E uma das coisas que eu me lembro de ter dito foi disso: Jorge Valente, antes se houvesse nominado Valente Jorge, porque antes de Jorge tu foste um valente. E fiz lá o meu discurso basicamente com essa ideia, porque ele era realmente uma pessoa muito influente, muito corajoso, de muito caráter. E continuei o meu trabalho em nefrologia, agora na disciplina de nefrologia. E quem passou a comandar a disciplina de nefrologia e esse departamento foi o professor Euni Rocha. Daí para frente eu comecei a trabalhar o resto do meu tempo todo. Eu passei 30 anos na universidade como professor. Eu passei, a partir dessa época, a trabalhar na nefrologia sob a orientação geral do professor Jorge Valente. Aí tinha o ambulatório de nefrologia, tinha a residência de nefrologia, que eu fui coordenador da residência de nefrologia há muito tempo, do ambulatório didático de clínica médica e também o de nefrologia, e vinha muita gente do Nordeste, do Maranhão, do Rio Grande do Norte, de Alagoas, de Sergipe, que eu me lembro bem. E muitos, quase todos os residentes de vários anos dessa década de 70, 80, passaram pela minha mão porque eu era o coordenador da residência de nefrologia durante muito tempo. Então, muitos dos nefrologistas que ficaram aqui foram meus alunos de pós-graduação. E alguns que voltaram para suas terras, né, criaram serviços de nefrologia também, pioneiros em suas terras, como no Rio Grande do Norte, em Alagoas, em Sergipe, etc. Vamos agora mudar para o outro lado do Dr. Hernani, deixar a beca e passar para o Dr. Hernani, artista. Tá? Pois não. E aí eu queria saber de você, né? Primeiro assim, por que o Fluminense do Rio? Olha, isso é coisa do tempo de menino. Ah, tá. A gente jogava futebol de mesa lá, né, com os colegas lá em Conquista, e o meu time que eu escolhi era tricolor, era Fluminense. Então, nessa época eu era Fluminense. Nessa época não tinha televisão, era tudo pelo rádio, e a gente ouvia que era Tupi, Rio, Maracanã, tudo no rádio. E eu fiquei Fluminense desde essa época jogando futebol de mesa lá. E depois no Marista também eu já jogava futebol de mesa, e posteriormente...
Eu tive também um time de futebol de botão que era do Fluminense, que meu tio, que Pois morava no é. Rio, deu de presente. Tanto é que meu segundo time é o Fluminense, por conta disso, do Rio, de meu tio, padrinho. Aham. E eu tenho também, um futebol de mesa. Então, marista, médico, diretor, juntos na ABM. A gente tem muita coisa igual, mas lógico que você é É. anos-luz à frente, mas um bocado de coisa parecida. Inclusive, ter tricolor e também, como é o time do Rio. E aí você Mas eu virou sou Fluminense do tricolor Rio. de norte a sul. Eu sou Grêmio, São Paulo, Fluminense, que é o meu time principal, Bahia, Santa Cruz e Fortaleza. É verdade, Tudo é verdade. tricolor. Desses aí eu torço para o Bahia. Agora gosto do Fluminense e Não, eu sou gosto do Bahia São Paulo. também. Aqui em casa hoje Pronto. mesmo tem jogo do Bahia, eu vou Tem. assistir. Vamos ser campeão, E mesmo com meus a vontade filhos de e todos netos são secando. todos Bahia. Mas na minha época de criança, de Era o Rio e São adolescência, Paulo, é verdade. ninguém nem conhecia Bahia, porque Isso. não se falava, era todos os times de São Paulo, de Rio de Janeiro e São Paulo, era só isso. Então eu fui tricolor por isso. Você também é poeta, né? E aí mais tarde a gente Eu vai gosto de precisar saber um poesia. pouquinho sobre isso. Me colocaram aqui que você é uma vertente na sua. Você foi presidente da Associação dos Astrônomos Amadores. Me conte o que é, onde, o porquê que foi parar a astronomia na sua vida também. Mais uma faceta. É verdade. Isso tem muitos anos. Não sei se você chegou a conhecer o professor José Duarte de Araújo, que Não. foi professor de pediatria da universidade e foi secretário de educação aqui na Bahia. Ele Sim. gostava de astronomia e ficamos muito amigos. Uhum. E eu acabei o convencendo a comprar uma propriedade rural, que ele também gostava, lá em Tanagra. Junto da minha eu consegui. E ele ficou também com uma pequena propriedade rural lá em Tanagra e a gente ia sempre lá, juntos, né? Ele gostava de astronomia e eu aí comecei a me interessar também por astronomia. Eu já tinha lido também da filosofia de Kant, de Immanuel Kant, que dizia: duas coisas me causam admiração: o céu estrelado lá no alto e a lei moral dentro de mim. Eu tinha essa coisa na cabeça de Kant. E eu gostava muito de apreciar o céu, porque é uma coisa, viu, Robson, que infelizmente a luminosidade da cidade Isso. nos priva da beleza do É céu. verdade. O céu no Quando eu vim para a interior, praia numa de cidade Sauípe, pequena, numa é isso. fazenda, é uma coisa completamente diferente. Aqui a gente praticamente não vê quase nada. Vê muita coisa, mas em comparação com o que se vê lá, por exemplo, a Via Láctea. Ninguém conhece a Via Láctea aqui, porque lá a gente vê aquela mancha realmente, parece um cometa. Então, eu sempre gostei de astronomia e Zé Duarte de Araújo, que teve, infelizmente, uma morte trágica posterior lá em Brasília, ele foi quem me induziu o começo na astronomia. E eu comecei a estudar astronomia e gostar. Quando eu fiz a minha primeira casa de fazenda lá em Tanagra, Tanagra está a cerca de 20 quilômetros em linha reta da praia, né? Isso. Sauípe, entre Sauípe e Porto Sauípe, Isso. dá em linha Sauípe, reta dá pode 20 saber. quilômetros. Então ela pega muito ainda aqueles ventos alísios do mar, e o sol vem dali, né? Que é a nascente. Eu Isso. não queria construir a minha casa de frente para o nascente, para não pegar o sol nem a chuva que batia de frente na varanda, né? Também não ia botar para o poente, para pegar o sol poente. Então, eu botei na direção norte, à frente da casa. Só que Ah, na direção norte você contempla o grande asterismo, a grande constelação, que é a constelação da Ursa Maior, do quadrante norte do céu. A minha casa ficava bem em frente, em certas épocas do ano, à constelação da Ursa Maior. Daí para frente, eu me interessei mais ainda em estudar, estudei muito. Tem um trabalho sobre a Ursa Maior. Comecei a estudar mais astronomia, entendeu? Inclusive, quando eu criei o meu primeiro Aras para a criação de manga larga machador, o nome chamava-se Aras da Ursa Maior. Desenvolvi muito essa área de equinocultura também, pouca gente conhece isso.
fui campeão muitas vezes, quer dizer, eu não, meus cavalos foram campeões muitas vezes aqui na Bahia, e inclusive chegou a ser reservado campeão brasileiro em Belo Horizonte, que é a meca do manga larga baixador, e com isso aí fui desenvolvendo o interesse, tudo era a área da Ursa Maior. Os meus 3 primeiros livros publicados chama-se A Trilogia da Ursa. O primeiro livro que eu publiquei, que era um livro basicamente de versos, chamava Versos da Ursa Maior. Na verdade, era Ursa Maior, versos e comentários, uma coisa assim. O segundo era Ursa Maior, ensaios, poemas, contos e crônicas. E o terceiro foi até com o meu patrocínio da ABM, porque nessa época eu já era participante da Comissão Cultural da ABM, Ursa Maior Ensaios. É a trilogia da Ursa, são os meus primeiros 3 livros. Na verdade, eu tenho cerca de 22 livros publicados. Nossa. 7 são livros próprios meus, tipo essa trilogia. 3 livros são de coautoria, eu e outro autor, como eu e o professor Martinelli na História da Nefrologia. Esse livro foi publicado há uns 4 anos, mais ou menos assim. Eu e o professor Martinelli. Mas eu tenho um livro sobre o cavalo de passeio, publicado em coautoria com um grande criador mineiro, Lúcio Rezende, da área do Manga Larga Machador, O Cavalo de Passeio. E tenho muita participação em livros, coletâneas, então, da Sobrames, porque foi criada a Sobrames, que é a Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, que tem aqui na Bahia até hoje. Eu fui presidente da Sobrames mais de uma vez. Hoje é o professor Hildo Simões, que é o presidente. E aí na ABM nós fizemos muitas reuniões conjuntas da ABM com a Sobrames, muitos concursos estaduais e nacionais. Eu participei até de 2 concursos internacionais, quer dizer, nacionais e internacionais. Um aqui, na ABM, da UMEAL, União de Médicos, Escritores e Artistas Lusófonos. Incluía Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, tá, alguns países da África. E em Gramado, no Rio Grande do Sul, participei representando também a Sobrames, um congresso nacional de literatura, né, da Sobrames, que era também patrocinado pela Sociedade Sul-Americana de Médicos Escritores. E lá eu, infelizmente, fui premiado também. Então, a minha experiência com a literatura é antiga e, às vezes, casada com astronomia e casada com equinocultura. Quando existia na tarde rural, não sei se você se lembra, a tarde antigamente tinha um suplemento semanal, que era a tarde rural. Quem escrevia a seção de equinocultura era eu, durante muitos anos. Eu escrevi a seção de equinocultura, estudei muito equinocultura, né? Você é multifacetado, né? Pelo que eu estou vendo, é Eu médico, gosto, né? universitário, artista, astrônomo, criador de cavalo, contador de histórias, enfim. Deixa eu fazer uma pergunta para você, porque a gente não pode deixar de fazer, porque é um momento que a gente vive. Como é que está doutor Hernande nesse momento com relação à pandemia? Hernani está em repouso em casa, guardado em casa. Eu não só saí uma vez para fazer uns exames de sangue aqui pertinho, com máscara, minha filha me levando no carro para tirar sangue, para fazer uns exames gerais, que eu faço sempre de rotina, né? Aqui no Laboratório Leme, no shopping center ali da Estrada do Coco. Eu estou morando em Lauro de Freitas, como você sabe. Então é pertinho, é relativamente perto da minha casa. Só saí uma única vez. O resto todo do tempo eu permaneço em casa, na quarentena, mas não parado. Pronto, é isso que eu ia perguntar a Fazendo você. telemedicina, eu atendo todos os dias 1, 2, 3 pacientes, já conhecidos geralmente, para ver resultados de exames. Acho que deu uma travada aí na internet.
Acho que a internet dele teve algum problema. O senhor está me ouvindo, doutor Hernani? Muitas, tenho o hábito de fazer muitas palestras, né? Representando a Academia de Medicina da Bahia, junto com o Núcleo de Ciência, Cultura e Fé, lá no Instituto Feminino da Bahia, isto coordenado pelo ilustre professor Eliane Azevedo. Eliane Azevedo, conterrânea Então, minha. eu já fiz muitas palestras lá. Eu sou um dos palestrantes mais frequentes de lá. Da área médica, sou o mais frequente, né? Da área da Academia de Medicina também. Já fiz muito. Então, aproveitando esse tempo, já que eu gosto de escrever, gosto de ler, eu já reli 8 livros e já preparei 7 palestras, já com texto escrito e também programadas, porque elas são sempre ilustradas com slides em PowerPoint, né? Hoje mesmo acabei de fazer a 7ª. Doutora está aqui conosco, doutora Eliane está aqui nos ouvindo, tá? Ah, ela está aí, fazer. Ela conhece bem essa área minha. Eu disse, inclusive, a ela, já comuniquei que hoje eu tinha acabado de escrever o trabalho de Pedro a Francisco, História do Papado, seus altos e baixos, desde São Pedro até o Papa Francisco atual. Toda essa história, né? Os papas da Idade Antiga, da Idade Média. Muito bem seu... Muito. Hoje passei o dia quase todo no computador. Você ocupar seu tempo. Claro, com certeza. Não fico ocioso, não. Já fiz 7 ou 8 trabalhos que estão aqui, olha. Comecei com Os Cavaleiros do Rei Arthur, está pronto. Depois, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, os reis católicos da Espanha. Depois, Joana d'Arc, a donzela de Orleans. Depois fiz um trabalho muito interessante sobre Constantinopla, de Bizâncio a Istambul atual. É um trabalho bem documentado, com slides também. Então, fiz um outro trabalho, esse agora do papado, e um muito grande que comporta, na verdade, 5 apresentações, que é Judaísmo, Ciência e Medicina. Esse me foi inspirado pelo meu antigo professor Jaime Landman, lá no Rio de Janeiro. Ele tem um livro, Judaísmo e Ciência. Eu reli esse livro e aí me deu a ideia de fazer um trabalho atualizado sobre a presença dos médicos judeus e dos cientistas judeus no progresso da ciência e da medicina. Esse trabalho já está pronto também, mas é muito grande, porque inclui uma época muito grande. E o maior de todos foi o Tupi em Nossas Vidas. A gente fala Tupi sem saber que está falando Tupi. Você nesse instante falou Catu, Itanagra. Itanagra, Itapuã. Pois é, Itapuã, tudo isso. Nós estamos falando Tupi sem saber que estamos falando Tupi. Então eu fiz uma revisão sobre isso, porque eu tenho alguns livros sobre esse assunto, né? Livros interessantes, inclusive o primeiro grande trabalho do professor Frederico Edelweiss. Então, eu reestudei, que eu tinha esses livros, e fiz o trabalho. Esse é grande, são 5, na verdade, é um trabalho só, mas que não pode ser apresentado em uma única aula ou em uma única palestra. Tem, inclusive, a parte da medicina. Anatomia e fisiologia, medicina e sociologia. Só isso aí já é uma. A parte de toponímia é a maior, porque o que tem aí de rios, cidades e tal, como nós acabamos de falar, Itapuã, Catu, Itanagra, tudo isso é linguagem tupi. Então eu revejo tudo isso, tudo ilustrado, com explicações e com slides no PowerPoint, para ser projetado à medida que eu vou falando. Então, só esse trabalho, que é muito grande, são 5 palestras. Então, eu ocupo o trabalho da pandemia assim. Nós já estamos conversando há 50 minutos e parece que tem 5.
Entre um Rapaz, pouco o mais de tempo 10, voa. né? Porque o Instagram tem um grande defeito, né? Diz que ele é mal educado, ele não respeita. Eu aprendi isso com o doutor Zé Carlos Monteiro, que eu estava assistindo ontem uma live dele. Ele sai sem dar notícia. Quando completa uma hora, ele cai e deixa todo mundo. Rapaz, o tempo voa, hein? Mas é bom porque mas o tempo voa quando a conversa é boa. Quando a conversa não é boa, parece que não passa nunca, né? Então, eu queria fazer algumas ping-pong com você para que Pois a não, gente possa, além mais de rápido. todo esse... Olha, eu já conhecia o professor, o médico, o poeta, não conhecia o astrônomo, não conhecia o escritor, como você está colocando aí, ou seja, aumentou cada vez mais o respeito, a admiração que a gente tem. Eu estou falando de mim como pessoa, não só como presidente da BM. Eu queria que você me dissesse assim, o que é que você acha que pode sair de positivo desse período que a gente está vivendo de pandemia, de isolamento, de toda a própria mídia, enfim, o que é possível tirar alguma coisa de bom dessa pandemia? Sim, em toda desgraça que acontece no mundo, sempre tem, no momento em que se vivencia, o mal, né? Porque é a mortalidade muito grande. Só a gripe espanhola matou cerca de 50 milhões de pessoas. A peste negra, na época da Idade Média, matou um terço da população conhecida, então. A América não era conhecida ainda. Isso foi nos anos 1300 e pouco. E agora vem mais uma vez. Portanto, esse negócio de Covid é novidade para esse vírus, mas não é novidade para a pandemia. Já houve E, outras pandemias no mundo. O que a gente espera é que isso sirva de lição, principalmente de educação, de como se portar, de como se haver com certos ambientes, com certas dificuldades que a gente vive, com tratamento precoce das coisas. Quem tem motivos maiores para comorbidades, se cuidar melhor. Então, a lição principal é essa, uma lição educativa e uma lição de se cuidar melhor. E saber que, pela história que nós temos de ebola, de AIDS, de sífilis, de tuberculose, embora muitas dessas não tenham sido totalmente dominadas, mas já foram muito mais graves do que são hoje, saber de que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, né? é um fato. Então, a gente precisa se preocupar mais a educação. Isso. Eu acho que também, eu entendo que também é uma coisa que pode sair de positivo. Eu concordo também com você de que não tem tudo 100% bom, como também não tem tudo nada ruim, tudo 100% ruim. A gente tem aí algumas coisas que vão nos trazer ensinamentos disso aí, como você colocou. A gente tem um tempo para evitar de que eu seja mal educado e que não sou eu que desligo, que caia. Eu queria que você terminasse fazendo as suas considerações finais e principalmente declamando uma poesia que você acha interessante nesse momento que a gente está passando. Pois não, você tinha me falado isso, e eu, na verdade, escolhi aqui, estou até com a presença aqui do meu livro Sonetos. Está vendo aí? Estou vendo sim, estou vendo sim, estou vendo. Esse é o meu último livro de poemas. Tem 360 sonetos, só sonetos. Que, embora eu tenha poemas de diversas naturezas, né, diversos livros, decassílabos, mas eu me direcionei muito para o soneto, porque eu gosto muito de uma forma bem controlada, bem ritmada de poesia, que é o soneto, né? Então, essa é a minha forma predileta de poetar, sob a forma de soneto. Então, você pediu que eu colocasse, eu escrevi como eu vejo a vida após o que nós chamamos morte. Eu não acredito em morte. Para mim, nós apenas nos transformamos. Aliás, Lavoisier já tinha dito no século XVIII, na vida nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, nós perdemos a forma Hernani, a forma Hobbes, mas a nossa vibração, a nossa vivência, na verdade, continua de alguma maneira, pela eternidade afora.
Uns acreditam em alma, outros acreditam em espírito, outros acreditam em reencarnação, outros acreditam em céu e inferno. Eu não acredito em nada disso. Já fui muito religioso, que a minha criação foi essa, pelos colégios que você viu. Dentro do Marista, né? Eu sou agnóstico, mas com todo respeito. Nem nego e nem afirmo, mas acredito na eternidade. E acho que a gente não morre, a gente continua de alguma maneira vivendo e se impregnando realmente. E nesse ponto o Espiritismo está muito mais próximo da verdade do que outras religiões, no meu modo de ver. Então eu escrevi esse poema O chamado Antônio Carlos Vida. Villa-Lopes chegou para nos prestigiar também, viu? Opa, olá, Toninho, um abraço. Mas vamos à poesia. Chama-se Vida. Quando eu morrer, esse morrer entre aspas, porque eu já disse, é uma transformação, não é uma morte. Quando eu morrer, não quero a cova escura, nem a gaveta fria de cimento. Eu quero em cinzas ser lançado ao vento, ao léu da sorte sobre a terra dura. E ao vir a chuva, a sutil textura seja lavada, e nesse novo alento penetre o solo, seja bom fermento da terra e volte como relva pura. E quando amigos me quiserem ver, nesta outra vida que eu vou viver, não me procurem a tumba recusada. Me vejam sobre os campos vicejando, nos trinos que os canários vão cantando e no relincho de um potro em disparada. Então a gente continua vivendo de alguma maneira. Parabéns, amigo. Parabéns mesmo. Muito feliz pela sua presença. Muito feliz. Eu estou saindo aqui radiante com o que eu ouvi. Eu não conhecia muito a pessoa, o professor sim, o parceiro de ABM sim, né? Mas a sua história que você passou aqui, com certeza cabe muito mais. É muito interessante, muito bonita, muito, muito, muito. Então eu fico muito feliz, eu fiquei arrepiado com o que você acabou de falar aí. Eu quero gravar esse poema que você me deu aí. Eu vou mandar o livro para você. Eu fiquei muito emocionado. Então, assim, muito obrigado. Mais uma vez, a ABM fica honrada e feliz em meu nome, em nome de todos os diretores, em que você é um deles. Sua família aqui, uma família parece muito bonita, porque troco mensagens aqui sempre presente. Feliz por ter tido a oportunidade de te conhecer, feliz por ter convivido com você e continuamos convivendo. E isso, para mim, é muito prazer é muito meu importante. também, E Rocha. saber muitas coisas em comuns, né? O vestibular, o Isso. Marista, né? Um pouquinho somente, mas algumas coisas que a gente tem em comum. E torcer pelos tricolores, aí no caso do Bahia, do Fluminense, Com que eu gosto certeza. dos É dois. hoje. Daqui a pouco Então, o uma meu boa Bahia noite para terá essa todos diferença. nós. Muito obrigado. E eu não posso deixar de dizer que a gente vai torcer e eu tenho certeza que a gente vai virar e vai ganhar esse jogo hoje aqui. Uma boa noite para Sou todos. eu A quem semana que vem agradeço. tem mais. Sou eu quem Um agradece. beijo. Muito obrigado pela disposição. Viu? Tranquilo. Foi um Um prazer. abraço, Um uma boa abraço, noite a Robson. Um abraço todos. a todos os amigos aí presentes. Obrigado. Tchau.